Meus amados irmãos, J.A., agora conhecido como Ela Viana, vem a público e denuncia pastor Silas Malafaia. Isso é uma hipocrisia, algo oculto veio à tona. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui do cantor gospel J.A., que agora se identifica como Ela Viana. Ele veio a público e denunciou o pastor Silas Malafaia. Ele não falou o nome, mas falou da gravadora do Silas. E ele denunciou cada coisa absurda. Eu queria mostrar aqui essa fala dele, também queria mostrar uma fala do Silas Malafaia a respeito do J.A. E queria deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, pessoal, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho, para não perder nenhuma publicação. Vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, eu quero colocar aqui um vídeo um pouco antigo do J.A. refletindo essa situação. Presta atenção. Uma coisa muito engraçada quando eu era criança. Eu não acreditava nesse negócio de cair. Porque eu via muito dessa coisa que você precisa manifestar a presença, você precisa mostrar pra eles que tá realmente acontecendo. E se a pastora empurrar a tua cabeça, tu cai pra não passar vergonha, hein? Não, a pastora vai passar vergonha. E aí eu não acreditava nisso. E um dia eu tava numa igreja, não me lembro qual era o ministério, e tinha um pastor de fora dos Estados Unidos pregando. E aí ele começou com essa ministração de todo mundo vai cair e tal. E aí eu nunca vou esquecer disso, eu era criança, eu falei, eu não vou cair. Hoje eu não vou fazer a cena. Isabel imperando ali. Hoje eu tô rebelde, eu não caio hoje. Ninguém me tira desse salto, brincadeira, criancinha. E aí ele me olhou, nunca vou esquecer, ele me olhou fixo lá do altar. E ele levantou a mão, eu caí dura no chão. E nisso eu preguei os meus pés no chão, minha mão, e fiquei totalmente imobilizada. Sabe, coisa de série. E aí, depois como eu ainda era criança, ainda tinha toda aquela coisa na cabeça, eu fiquei, meu Deus, desculpa, não sei o que, nunca mais eu vou questionar. Nunca mais eu vou questionar. Então eu tenho essa coisa na minha cabeça, assim como eu vi muita coisa acontecendo no candomblé, na Umbanda, que eu não tenho dúvidas que... Eu tô falando porque eu não sou uma pessoa ateia, né? Então, eu não tenho dúvidas que pode acontecer sim. Porque eu já vi muitas coisas incríveis na religião, em várias religiões, que hoje eu falo, a espiritualidade é real, ela acontece. Mas é um erro da instituição de mostrar essa coisa de você precisa aparentar ser alguma coisa. Mas é uma coisa inconsciente às vezes, né? Inconsciente. Muitos jovens que estão ali, eles não fazem nem ideia o que a Bíblia tá falando. Eles não leem a Bíblia. Hoje em dia eu acho que tem muitas pessoas que saem da igreja e levam a Bíblia, como eu falei, como um livro de estudo, como um livro esotérico para a vida, do que quando eu estava na igreja, porque é tão na moda de você mostrar a manifestação, de mostrar e realmente não ter conhecimento. E a fé sem conhecimento, o que é? Ela não é nada, ela não existe, ela é apenas uma encenação. Então eu acho que é aí que as instituições elas erram, né? Às vezes elas não falam para as pessoas que elas precisam estudar, conhecer, e elas, na verdade, só incentivam que elas manifestem. E você manifestar sem conhecer, você está manifestando amor, né? Então veja aí, essa fala do J.A., ele fala algumas verdades, mas ele é um ator, ele é um hipócrita, porque ele não vive essas verdades. Ele diz que a maioria dos jovens não sabe entender a Bíblia, né? Só vai entender a Bíblia depois que sair da igreja. Aí, porventura, J.A., depois que você saiu da igreja, você começou a entender a Bíblia? A gente viu ao contrário, né? A gente viu aí você menosprezando todos os ensinamentos de Jesus, né? Jesus é contra homem com homem, mulher com mulher, e você se tornou isso. Né? Então é uma hipocrisia sua. Só que o que ele está falando é verdadeiro. A maioria das pessoas da igreja erra por falta de conhecimento. O que é que está havendo aí com Miguel de Oliveira? O povo está indo em busca de profecias, onde ele chega, lota. Só para falar de profecias, revelação, um menino não toca nem na Bíblia. A Vitória Souza, você vê essa imagem aí, ela correndo aí em direção à água e não à Bíblia. A mulher tá com a Bíblia na mão e a água no outro. E a Vitória Souza correndo aí atrás da água e não da Bíblia.
Então veja, eles fazem de tudo, só não tocam na Bíblia. Então, para se confirmar o que o JA realmente está falando, né? Dentro da igreja, o povo, a maioria erra por falta de conhecimento bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também é uma hipocrisia dele, porque ele mesmo não conhece a palavra de Deus. Eu queria trazer agora aqui a fala dele, né? Contra o Silas Malafaia. Preste atenção, pessoal. Se todos nós realmente temos uma essência, ninguém pode mudar ela, a não ser nós mesmos. Olhando umas fotos minhas aqui quando criança, lembrei o quanto eu fui aquela criança proibida de se expressar da maneira que eu queria, sabe? Eu podia brincar com um brinquedo que soasse muito distante do meu gênero, por exemplo. Em casa a gente só ouvia música evangélica. Às vezes tudo bem que eu ouvia o meu Experience da Beyoncé escondido. Uma vez assim que eu saí de um reality show, que alguns de vocês eu acho que acompanharam, eu recebi propostas das maiores gravadoras da época. E aí uma dessas propostas era de um produtor chamado David Foster, nunca vou esquecer. Ele produz simplesmente os maiores artistas mundiais. Só que aí a minha mãe recusou, porque ela achava que eu não devia cantar nem gravar música secular. Ela achou melhor fechar com uma gravadora evangélica na época, onde o dono dessa gravadora é um pastor evangélico também, e uma das pautas que ele mais prega é sobre ideologia de gênero e LGBT. Que ironia. Aí, como eu viajava muito com essa gravadora e com esse líder, eu via muito sobre esse assunto. LGBT, ideologia de gênero. E se minha mãe tinha a ideia de me desassociar totalmente desse assunto, deu tudo errado. Deu tudo certo, na verdade, parando pra pensar. Porque ouvir sobre esse assunto me fez questionar quem eu era, inclusive meu gênero, minha sexualidade. E eu não fiz esse vídeo pra questionar as decisões da minha mãe, se foram certas ou erradas, mas em tudo ela acabou contribuindo para que eu pudesse me autoconhecer. Então veja aí a fala dele, né? Contra a gravadora que estendeu a mão para ele, que foi a gravadora do Silas Malafaia. E ele agradece a mamãe dele, né? Por ele ter se tornado essa pessoa que ele é hoje. Então, o maior pecado tem a mãe dele em incubar, em aceitar a safadeza do filho dela. Maior pecado tem ela. Maior pecado tem os pais em aceitarem e incubar as safadezas dos filhos. Respeitar é uma coisa, certo? Agora, incubar, aceitar é totalmente outra. E não venha dizer que é falta de amor, não. É não. Veja aí, a maioria das mulheres, mãe de traficante do Rio de Janeiro, elas amam seu filho, respeita seus filhos, respeita. Mas vê se ela concorda o que os seus filhos fazem lá. Claro que ela não concorda, ela fica triste. Tá? Então o maior pecado tem os pais, que acoberta os erros dos filhos, que acota os erros dos filhos. Maior pecado tem. É o caso da mãe da JA. E ele cita o Silas Malafaia aí, né, que estendeu a mão para ele através da gravadora. E lembrando que quando o JA se declarou ela, né, se tornou homem como mulher com mulher, o Silas Malafaia, ele veio a público se pronunciar a respeito do assunto. Preste atenção que o Silas Malafaia falou a respeito do cantor JA. Preste atenção. Eu vou entrar em outro assunto, porque essas coisas estão muito linkadas nesse tempo. Tá virando moda agora, gente, criada no evangelho. Até filho de pastor, eu vou sair do armário. Eu não aguento mais. Eu vou mostrar minha identidade sexual. Eu sou livre. Deus me aceita como eu sou. Deixa eu dar uma palavrinha pra você. A igreja de Jesus está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Vou repetir. A igreja de Jesus está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Pecado na Bíblia é absoluto e não relativo. Que é isso? Aprenda. Enquanto você não se conscientizar do seu valor, você vai se entregar ao pecado por qualquer valor. O ser humano, depois da queda, ele se torna um ser desejante. A sua natureza é fraca. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, do versículo 6 ao 9, eu vou sintetizar aqui para você. A inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Você quer Bíblia, meu irmão? Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de blá blá blá. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Há uma guerra em mim e você. Desde que o pecado entrou no mundo, o desejo da minha natureza e a vontade de Deus, o desejo da minha natureza e o Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cobiça da carne, tudo que eu desejo da minha natureza.
Cobiça dos olhos, aquilo que me atrai com mais força e poder. Sexo, dinheiro e poder. Quem quer viver segundo o que a sua natureza quer, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Vai passar. Gente, Jesus venceu na tentação a cobiça da carne. Mas fiel é Deus que com a tentação vai dar um escape. E Deus não permite eu ser tentado acima daquilo que eu posso. Então, pastor, porque eu pequei? Porque eu quis. Porque eu quis. Essa que é a verdade. Agora, meu filho, eu vou analisar essa história que agora eu estou saindo do armário. Eu vou analisar a Bíblia, eu vou ler aqui e vou analisar que é muito interessante esse negócio. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu vou citar o texto lendo e vou analisar com vocês. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Aguça seu ouvido. Olha o que eu estou ouvindo aí. Não, eu sou homem biologicamente, mas a minha identidade sexual, sabe, não é hétero, é homo, é gostar de outro homo. Eu já tentei de tudo e agora eu saí do armário. Devasso. Aquele que transa com 3, 4 mulheres, sabe? Aquele que vive na devassidão, na pedofilia, sabe? Olha só, eu não consigo vencer isso, então vou sair do armário, ó, é isso aqui. Adúltero, tá aqui. O cara que tem amante é casado, olha, eu tenho uma amante há 20 anos, eu não consegui vencer isso. Então eu vou sair do meu armário e vou, olha, eu não consegui sair, entendeu? Eu não consigo deixar o meu amante, seja homem ou mulher, então eu vou assumir isso. O beberrão, olha, eu tentei me livrar da bebida e quando eu não consigo, então eu agora vou sair do meu armário e vou vir e declarar. Que conversa fiada é essa? Sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus, porque não querem submeter a palavra, porque não querem se afastar do pecado, preferem ceder o curso da sua natureza e vem aqui com essa desculpa fajuta. Qualquer um. Ou você pensa que é fácil alguém largar a bebida? Ou você pensa que é fácil o cara que tem uma amante há 20 anos e vir pro evangelho largar isso? Você pensa o que isso é fácil? Onde está o poder do evangelho? Paulo está dizendo. É o que alguns têm sido, não são mais. Haveis sido lavados, haveis sido justificados, haveis sido santificados. Olha Deus, é Deus que liberta o homem da prática do pecado. Seja do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da embriaguez, de uma vida devassa. Quem liberta o homem é o evangelho. Não vem aqui adaptar a Bíblia pra gente que quer dar vazão à prática do pecado e viver a iniquidade. Vamos deixar de conversa fiada. O evangelho é poder de Deus para transformar a pessoa. O evangelho é poder de Deus para libertar qualquer desgraça e qualquer prática. E se alguém não quer, mas quer dar lugar à sua cobiça, quer dar lugar ao curso da sua natureza, não vem aqui arrumar desculpa dizendo que a igreja não ama, que pastor não ama e que é um evangelho de ódio. Tá precisando ler mais a Bíblia. Tem alguém que tem mais amor do que Deus? Tem alguém que tem mais amor do que Jesus? Jesus no Evangelho de Mateus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O Deus que ama condena, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e morte aí é a condenação eterna. O Deus que perdoa, que transforma, que liberta, é o Deus que vai botar a gente no inferno. Que teologia é essa? A teologia que você vem pro Evangelho como está, fica como está. Isso é evangelho religioso, que não muda, que não transforma, que não liberta, que não modifica a vida de uma pessoa. E aí sabe o que eu fico espantado? Eu vou casar com uma mulher e vou construir uma família e vou ser vitorioso, abençoado. Eu sou mulher. Um dia eu vou casar com um homem e vou construir uma história. Estão abrindo concessão pro pecado. Pecado na Bíblia absoluto, meus senhores. Pecado leva pro inferno. Pecado separa o homem de Deus. E nós estamos aqui nesse joguinho, sabe? Ideologia de gênero. Ideologia é uma teoria, não é ciência. O sexo é biológico. A criança, quando nasce, tem uma predisposição para herdar características do sexo que veio. Blá, blá, blá. Isso aqui é ciência que eu tô falando. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre 3 funções principais, inclusive na humana. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completa. E fecundação. Aqui, ó, as 3, ó. As 3 funções principais da sexualidade. Pega o homossexualismo e põe aí. Dualismo, 2 diferentes, mentira, 2 iguais. Complementariedade, 2 iguais não se completam. Fecundação não existe. Que papo é esse? Quer viver no pecado? Quer viver no adultério? Quer viver na prostituição? Solteiro tendo relação com namorado? Quer ser homossexual? Quer viver da número 1 a 51? Quer viver no roubo, na trapaça? Viva! Mas palminha, coraçãozinho pro cara que vem e diz, eu vou assumir. Eu vou assumir o que eu sou. Vai se converter. Vai se arrepender do seu pecado. Vai pedir graça e misericórdia a Deus. Eu não liberto ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Quem muda é Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Agora, querer adaptar, então nós vamos ter. Nós vamos ter a igreja dos adúlteros. Eu não consigo me libertar, entendeu? Eu tenho 2 amantes, então eu vou fazer uma igreja para os adúlteros, tá? Aí nós vamos cantar, vamos louvar. Deus sabe como é que eu sou. Então tem a igreja dos adúlteros. Aí vamos ter a igreja dos que se prostituem. Não são casados, papa, a namorada ou o namorado, eu não consigo largar a sexualidade que eu tenho com a minha namorada. Então vamos fazer uma igreja dos que se prostituem. Olha, pastor, eu não consigo. Eu sou um 171 qualificado. Eu dou golpe em todo mundo e roubo. Eu não consigo me libertar. Então vamos fazer a igreja dos 171 qualificados. Eu não consigo me libertar da homossexualidade. Então vamos fazer a igreja homossexual. Vamos parar com essa palhaçada, essa vergonha. O evangelho denuncia o pecado. O evangelho não se tradura com pecado, não.
Amamos sim as pessoas, mas amar não significa dizer amém pro que elas fazem. Amar não significa baixar a cabeça para elas. Amar é confrontar, dizer, você está errado, você está no caminho errado, seu caminho é do inferno, seu caminho é da condenação eterna. Então veja aí a fala do pastor Silas Malafaia contra o JA e todos aí, né, que querem sair do armário, que querem queimar a rosca publicamente. É lamentável, meus amados irmãos, a situação do JA. É lamentável. Silas estendeu a mão e agora ele cospe no prato que comeu, chamando praticamente Silas Malafaia de hipócrita, né? Tudo bem, Silas Malafaia é um hipócrita em várias situações, como colocar carnaval dentro da igreja. Mas nessa ocasião, Silas Malafaia é uma autoridade, tá? É um pastor que defende a família, o conservadorismo, que defende a família dessas questões aí, dessas ideologias satânicas. Então veja aí, meus amados irmãos, que o JA falou do Silas Malafaia. O JA está com a mente cauterizada e se não se arrepender, segundo o pastor Flávio Amaral, não tem mais perdão para o JA. Não existe mais perdão para ele, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não existe mais perdão para ele. Então, é triste ver uma pessoa com a mente cauterizada indo para o inferno. Saíram de nós, mas não são um de nós. Bem, meus amados irmãos, deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.